Boa tarde a todos. Para todos a minha gratidão por estarem aqui hoje. As minhas primeiras palavras são para agradecer ao Sr. Reitor e aos meus colegas que estão na mesa. E acima de tudo, eu devo confessar que nunca tive tanta gente na última lição de um curso. Já tive muita gente noutras lições, mas na última lição de um curso nunca tive tanta gente. E, portanto, é difícil para mim hoje, até porque sabendo que é a última, também todos sabem, sempre que eu começava as minhas aulas, eu fazia a revisão da matéria dada na aula anterior. E hoje, como é a última de um curso que durou 47 anos, é difícil fazer uma revisão curta. Eu bem tentei, mas não consegui. Portanto, eu espero que, depois de ter passado algumas noites sem dormir, a pensar no que ia ser o conteúdo desta lição, eu espero que o resultado não tenha aparecido como um pesadelo. Espero que consiga mantê-los acordados e mantê-los interessados naquilo que eu quero dizer. Há uns anos tive o privilégio de visitar o Museu da Língua Portuguesa, na companhia do Sr. Reitor e de outros amigos, e estava lá uma exposição sobre livros e sobre ensino, e eu encontrei lá uma placa que aproveitei para fotografar sem pensar que ela me podia ser útil hoje. Já houve alguém aqui que disse que se eu afirmei várias vezes, se eu gostasse de ser lembrado sobre alguma coisa, era ser lembrado como ser professor. Aquela é para a placa que eu encontrei e que de facto diz tudo sobre a minha vida académica. E eu dedico esta aula de hoje, a minha última aula, à razão de ser de eu estar aqui na universidade, aos meus estudantes, a muitos dos quais estão aqui hoje, e a todos vocês que são meus amigos, porque se não fossem meus amigos não estariam aqui. Portanto, aquilo que eu vou falar é dedicado a vocês, e o título desta lição chama-se Interfaces. Tive alguma dificuldade em encontrar o conteúdo que não o tema. E não o tema, o conteúdo foi difícil, porque há pouco tempo um amigo que está aqui, o Luís Melo, deu uma lição também de jubilação com o mesmo título. E eu fiquei um pouco preocupado, disse assim, como é que eu vou alterar o título, até porque a lição dele foi excelente. E quando alguma coisa é excelente, a gente não consegue fazer melhor. Então tenho que fazer diferente. Portanto, a minha lição sobre interfaces é diferente. E se forem, por acaso, ao Google e carregarem lá a dizer o que é uma interface e procurarem o que é, devo dizer-vos que eu encontrei 1.500.000 hits em menos de 4 segundos e todas as páginas trazem interfaces como sendo ligadas à informática. Modems, USBs, ratos de computador, telemóveis, todas elas trazem como sinónimo de interface interfaces que são do domínio da informática. Coisas que estabelecem a comunicação entre duas entidades, entre dois corpos. Mas o nosso mundo real está cheio de interfaces. Aliás, há quem diga que se Deus criou alguma coisa, o diabo criou logo uma interface. E, portanto, é preciso saber encontrá-las. Tudo que nós queremos observar, medir, comparar no nosso mundo real, nós temos sempre necessidade de uma interface. Ali estão exemplos de interfaces, por exemplo, um carro bem lavado quando chove, que fica com gotinhas de água, uma folha de uma planta que, para se defender do peso da água, quer repeli-la, empurra ao longo dela e recolhe-a num copo como se fosse uma gota, ou então uma mistura de água e azeite, como alguém já aqui falou hoje, quando se mistura, o azeite não se mistura da água e cria-se uma superfície de separação entre as duas. Portanto, não é fácil arranjar uma definição de interfaces. Mas eu gostaria que pensássemos um pouco e descêssemos um bocadinho mais um pormenor. E, por exemplo, uma gota de água em cima de um carro, por exemplo, se a gente olhasse para ela com um pouco mais de detalhe, nós víamos que, na realidade, entre a gota da água e a chapa do automóvel existe uma superfície a que nós, de uma maneira muito errada, chamamos também interface. O que é que ela tem de comum? O que é que ela tem de característico? É que se eu caminhar da gota para a chapa ou da chapa para a gota, eu observo sempre uma variação brusca de propriedades. E isto caracteriza todas as interfaces físicas. Quando conseguimos juntar dois materiais que não são iguais, entre eles cria-se uma zona de perturbação entre as propriedades de um lado e do outro.
Estas superfícies são fundamentais em química e são, de facto, aquilo que todos os químicos, ou a maioria dos químicos, trabalha sobre, no sentido de melhorá-las, de modificá-las, de as utilizar, de poder decorá-las, no sentido da melhor utilização, a mais eficaz. Só para lembrar a importância disso, os químicos trabalham muito na possibilidade de as gotas, por exemplo, que caem numa superfície qualquer, poderem ter um daqueles 4 tipos de comportamentos. Ou a gota faz contacto com a superfície através de um ponto, quer dizer que não molha, ou a gota se espalha e molha completamente. Isto é resultado de um conjunto de forças, que não interessa discutir, mas que tem a ver com 2 interfaces, na realidade 3, que ali se formam. Forma-se a interface com o ar, que está aqui à volta, forma-se uma interface, que neste caso é um ponto, ali é uma superfície completa com o material, e ainda a interface do material com o ar. É do resultado destas 3 forças que a gota pode ser uma gota que só contacta com o ponto e escorre, como se fosse uma gota de mercúrio, por exemplo, ou então um óleo lubrificante que cobre uma superfície, se eu conseguir acertar aqui no ponteiro, que está acolá, que cobre uma superfície como nós queremos no pistão de um automóvel. Colocamos um óleo para ele cobrir completamente e, portanto, lubrificar, e tudo isto, esta capacidade de ajustarmos a maneira como as gotas, como os líquidos, por exemplo, estabelecem contacto com superfícies, faz-se alterando as propriedades da interface de cada um dos líquidos. É um dos grandes trabalhos da química de superfícies. Mas, perante isto tudo, não é fácil encontrar uma definição de interface. Não posso encontrar uma só, porque ela abarca um grande número de fenómenos. Comecemos pelo último. Por exemplo, uma coisa que é sempre uma grande discussão numa faculdade, qual é a interface entre a química e a física? Ou, por exemplo, qual é, digamos, o espaço onde pessoas que vêm de um emprego para o outro e têm que mudar de transporte, é preciso encontrar um espaço em que mudar de metro para o carro ou para um autocarro. Hoje em dia já se usa a palavra interface modal. Mas também há as interfaces com as pessoas. Sejam eles num conselho de diretores, o conselho de diretores não é mais do que uma interface entre o reitor e as faculdades, ou então a verdadeira interface física, aquela que representa uma fronteira entre 2 corpos. Como não é possível eu falar sobre estas todas, nem tenho competência para falar sobre elas, eu tive que falar sobre as minhas interfaces. Quais foram as interfaces que condicionaram a dinâmica de toda a minha vida? E elas são de 3 tipos. As primeiras, que já vamos falar aqui hoje, com palavras extremamente generosas e se calhar imerecidas, que são as interfaces eletroquímicas, aquelas que para muitos que há pouco pareceu duro a ouvir, mas que têm uma importância enorme na nossa vida. Não há membrana nenhuma nas nossas células que não separe cargas de um lado para o outro, do interior para o exterior da membrana, a maneira como essas cargas passam de um lado para o outro ou são impedidas é à custa de uma interface eletroquímica. Também qualquer processo que diga respeito à construção de sensores que respondam por via elétrica envolvem a construção de interfaces eletroquímicas. O segundo tipo de interfaces, que aliás foi o meu primeiro, sem saber que estava a estudar, foram as interfaces com o conhecimento, que começaram na escola primária, que acabaram na universidade. E o terceiro, que foi aquele a que eu me dediquei como professor ao ensino da eletroquímica e da química analítica. A ponte que eu, como professor, sou entre o conhecimento e a solução dos problemas, que é o que faz a química analítica. Mas o traço comum, para mim, de todas estas interfaces, foram as pessoas. Eu vivi e continuarei a viver
com as minhas ligações em cada uma destas interfaces, sejam elas como estudantes, sejam elas como pessoas em que eu lido todos os dias, são as pessoas. E é sobre elas, e é com elas que eu quero construir a minha aula de hoje. Começando então pelas minhas interfaces com o conhecimento. Comecei na escola primária da Lourinha, acabei na Faculdade de Ciências, passei por uma coisa magnífica chamada Liceu Alexandre Herculano e ainda passei uns 2 anitos na Faculdade de Engenharia. Escola primária. Está ali assim uma fotografia dos meus colegas da escola primária da Lourinha. Bem, conheço o nome deles todos. Desde o Luís Vilaça, que está lá ao fundo, na esquerda, se isto desce, lá, o António Alberto, o Paulino, este aqui eu não sei quem é, o José Zulmiro, o Horta, o Pedrosa, o Fortunato, o Eduardo, o Américo, e aquele que não conheço o nome, mas também não me deve estar muito zangado comigo. Importante nesta fase, para mim, foi o meu professor primário. Eu tive 2. Um na primeira classe, cujo nome era Ludovina, era uma senhora que perdi completamente, e o outro que me acompanhou 3 anos, e mais do que isso, foi quem me preparou para entrar no liceu. No meu tempo, entrar no liceu ou na escola técnica não chegava a fazer a 4ª classe. Tínhamos que fazer um exame de admissão. E, portanto, tínhamos que fazer a preparação. Fomos 6 daquela turma os que fizeram a preparação. Foi este senhor, o professor Queiroz, quem nos levou até lá com sucesso. Além de ter o prazer de saber que ele ainda é vivo, também tenho o prazer de ter aqui assim a sua filha, a apresentação, que por acaso foi minha aluna aqui na faculdade e que me deu o prazer de estar aqui hoje. A segunda interface, 7 anos, que entrei com grande emoção, foi ali, se esta coisa funcionasse, o Liceu Alexandre Herculano, que está ali em pequenininho, sabem? Pela tristeza que eu tenho em saber no estado em que ele se encontra. Era um liceu notável. 7 anos que lá passei, com muito prazer, com muita alegria, corri tudo, fiz tudo naquele liceu que vocês possam imaginar. E uma das coisas que eu fiz, ou que tive a felicidade de fazer, foi pertencer a uma turma experimental que está aqui. Essa turma experimental, escolhidos 2 a 2 de cada turma, foi uma turma, perdoem-me o termo, notável. Há pouco falaram em ínclitos, aqueles são todos. Fomos 7 professores universitários que saímos da lá. Só nesta faculdade ficámos 4. São 5 médicos, alguns deles cirurgiões de grande renome. E está aqui um que é gestor de uma empresa, não é dos muitos gestores, que falarei daqui a pouco. Mas esta turma tinha uma particularidade enorme. Temos professores excelentes, se me permitirem, nós até ao 7º ano, até ao 5º ano, tínhamos os professores em que dávamos algumas alcunhas, umas que fossem agradáveis, como exemplo o Paupi, por exemplo, professor de matemática, ou então outros que eram alcunhas de alguma revolta, como o Rapacódias, por exemplo, ou uma fera. Aliás, este termo do Rapacódias vem mencionado num artigo do Pacheco Pereira, porque o Pacheco Pereira foi nosso colega de turma de liceu ao mesmo tempo. Ele era diretor do Prelúdio e eu fazia entrevistas para o Prelúdio, que era o jornal do liceu. Mas nesse 6º, 7º ano tivemos um conjunto de professores notável, que eu gostaria de mencionar os nomes todos. Okay? Era o professor Saruca, de Matemática, o professor Ribaldo, de Ciências Naturais, era o Castanho Fortes, de Organização Política, era o Carvalho Homem, cujo filho está aqui assim, de Filosofia. Quem? Carvalho Homem era Fisicoquímica. Fisicoquímica, exatamente. Era uma com os malpicos, deixa estar. Também tenho direito a... Mas havia uma pessoa que é a única que está ali naquela fotografia, que conseguiu unir-nos a todos e cativar até hoje. Era a nossa professora de Fisicoquímicas. Aquela senhora que está por lá, que mal se vê, uma jovem, e que me deu um enorme prazer estar aqui hoje. Era a professora Alice Marinho. A professora Alice Marinho, que está por lá, ao lado do padre Bruxado, que era o nosso mentor para as festas que nós fazíamos, e que hoje tem aquele aspecto ainda
que está lá, está ali, Sra. Doutora, muito obrigado por ter vindo, porque ela é a responsável por eu ter ido para a Engenharia Química. Foi ela que me deu... E ela é licenciada em Física, se a minha memória não falha. Exatamente. E, portanto, foi ela que conseguiu transmitir-me o gosto pela Química para eu chegar onde sou hoje. E eu tenho um enorme orgulho de a ter aqui presente hoje. Mas esta turma e todos os estudantes daquele ano no liceu tinham um outro conceito da vida. A vida também é para viver bem. Então, o que nós fazíamos era festas. Gostávamos de festas. E uma das festas grandes que nós fizemos foi um sarau no Coliseu do Porto. Claro que havia sempre 2 indivíduos que daquela turma estavam sempre representantes em todos os lados, em todos os sítios. Desses 2 indivíduos, se eu puder anotá-los, estão ali, olha, vê aqueles 2, este eu não sei quem é, mas aquele eu sei, é o José Manuel Marquitos, que também está acolá, estão a ver? Os 2 outra vez. Em tudo que era festas, tudo que metia festas, o José Manuel e eu lá estávamos. O José Manuel também esteve aqui hoje, deu-me um enorme orgulho de estar cá, ficou no Porto, ele trabalha em Lisboa de propósito para estar aqui. Aquele era outro com cara de safado, que era o João Silva Carvalho, que tinha um nome, digamos, que tinha relações com outras pessoas. Se vocês forem ver aqui, conhecem esta cara, por acaso? Conhecem esta interface? Os mais velhos devem conhecer, era um dos elementos do Ouro Negro. E o do Ouro Negro veio, de graça, atuar no sarau que nós fizemos no Coliseu. Portanto, estão a ver qual era a nossa combatividade para conseguir pessoas e enchemos o Coliseu inteiro naquela altura, para arranjar dinheiro para ir à Madeira, mas não conto o resto da história. A segunda tipo de interfaces, eu agrupei-os naquilo que eu chamo a minha década de ouro. Acho que cada um de nós na vida há um conjunto de anos, há um conjunto de circunstâncias que condicionam tudo o que é a nossa vida futura. E eu, entre os anos de 70, 71 e 80, 81, estes 10 anos moldaram tudo o que eu sou hoje. Vamos começar. Primeiro ano. É em 70, 71 que eu vou para a Faculdade de Engenharia. Eu vou para a Faculdade de Engenharia, juntamente com os meus amigos que aqui estão dessa mesma turma, António Carlos, o Pereira Leite, o Bruxado, que fomos todos elementos dessa turma. Fomos para a Faculdade de Engenharia e eu, mais uma vez, que não gostava nada de festas, meti-me na Comissão Central da Queima das Fitas. Naquela que foi a última Comissão Central da Queima das Fitas. Eu também tive a felicidade de, um pouco antes, conhecer a Inês. E como veem, a Inês já estava ali assim, ao meu lado, eu com as minhas fitinhas, que nunca mais pude usar, a não ser naquela altura. Mas houve um colega da Comissão Central, o Alípio Maciel, que era o representante da Economia, que aceitou fazer a minha caricatura para o meu livro de curso. E se repararem, há ali traços naquela caricatura que já hoje foram aqui muito mencionados pela Cristina. Reparem, eu vou-vos dizer porquê. Se repararem aqui sim, há aqui um indivíduo com os braços no ar a dizer irra, não me dão razão. Ou seja, aquele caráter forte que eu costumo imprimir nas reuniões, quando tento convencer as pessoas de que tenho razão e não me dão, já naquela altura estava lá. Portanto, eu não perdi. Amoleci, mas não perdi. A segunda coisa que também está ali, que o Maciel notou, foi que ele dizia que eu que tinha ideias. Que eu que levava ideias para a reunião. Só que ele foi muito generoso. Foi muito generoso porque ele não disse se as ideias eram boas ou más. Okay, e há uma terceira coisa que ele foi muito perspicaz. O Alípio era, de facto, um homem fantástico. E ele, se repararem acolá, ele conseguiu pôr ali assim um Fernando, já com uma correia agarrada à Inês, e já na altura havia o Pica do 7, vocês estão a ver, ok? Bem, esta corrente, devo dizer-vos com muito orgulho, uma corrente que começou em mais ou menos dezembro de 1970, ainda cá está, ainda não quebrou. Portanto, ele foi muito perspicaz. Ali naquele outro sítio há um colega que também era da Central, que era o representante da farmácia, era o Barreto. Continuando, em 72, eu licenciei-me em Engenharia. Ainda é
como veem, é uma fotografia feita com o meu telemóvel, muito boa, porque está encastelhado, porque este diploma ainda tem um selo de prata. Na altura a universidade não era rica, Sr. Reitor. Ainda dava um selo de prata nos diplomas. E ao lado direito está uma segunda coisa importante em 1972, que é o meu primeiro contrato com esta universidade. Está ali escrito 1 de fevereiro de 1972, foi quando eu entrei pela primeira vez, formalmente, na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências. Em 73, começou a minha aventura. Atravessei o rio, atravessei uma ponte. Mal eu sabia que, muitos anos mais tarde, eu ia tentar construir muitas outras pontes com pessoas. Não imaginava, mas atravessei uma ponte. Para onde? Para o Alfeite. Para me alistar na Marinha. E vejam que garboso eu estava ali como aspirante. Já não estava tão garboso como oficial, mas como aspirante eu estava. Entrei, era 97/73, passei quase 3 anos na Armada, 3 anos fantásticos, onde eu aprendi muito e aprendi, acima de tudo, Química. Eu fui para a Marinha como técnico especialista a fazer Química do Mar. Trabalhei no Instituto Hidrográfico, depois de ter passado 9 meses na Escola Naval. Bem, também neste período na Marinha, como vocês sabem, eu entrei em 73, em 74, estava lá eu, e o país deu-nos, a nós todos, jovens, que naquela altura deu-nos uma prenda. Para mim foi uma prenda antecipada. Já que ouviram falar no meu gosto inabalável pela liberdade e pela democracia, aquela foi uma prenda antecipada para outra prenda que vinha a seguir. Casei-me em maio a seguir. Casei-me com a Inês em maio a seguir, a 4 de maio. Estão a ver o choque enorme que isto representou. Ali, claro que não casámos daquela maneira, nem naquele sítio, mas ali o que está representado foi uma viagem magnífica que fizemos, também na companhia do Sr. Reitor e da Baldaia, a Maputo, e encontramos lá uma coisa chamada Palácio dos Casamentos. E, portanto, decidimos, bem, é aqui que a gente vai celebrar que estamos casados há muito tempo. Chegou-se o ano de 1977 e aí veio a prenda maior de todas. A 27 de julho nasceu o Tiago, que está lá. Não nasceu assim, como é óbvio, vejam, não é? Não veio vestidinho, nem tão crescidinho como isso. Aquela são fotografias tiradas no primeiro ano da vida do Tiago. Porque também em 1977, logo a seguir, depois de algum período conturbado de saber o que é que ia se fazer na minha carreira futura, se ia para a indústria, se ficava na universidade. Em 1977, vocês não conseguem ler, mas eu leio, com data de 16 de agosto, recebi uma carta da Fundação Carlos Gulbenkian, a dizer-me, não tem que ir para o Canadá, eu tinha uma bolsa para ir para o Canadá e tinha que decidir naquela altura, pode ir para Southampton, que nós dámos-lhe uma bolsa. E eu só gostava de chamar a atenção de verem quanto era o montante da bolsa, sabe? O montante da bolsa para viver eram 136 contos. Bem, se fizerem as contas, 10 meses eram 13 contos e 600. Vejam quanto é que é se souber em euros. Quase como o Guterres diziam que eram 60 euros por mês. Foi assim que eu fui. Mas graças a Deus que eu tive aquela bolsa. E tive aquela bolsa e digo, o meu agradecimento é eterno à Gulbenkian, por muitas razões. Os meus colegas, está aqui um que estava nessa altura também em Inglaterra com uma bolsa de Envotan e outros, sofreram amargamente a estadia lá fora por causa da Revolução. Uma das consequências da Revolução foi a dificuldade de transferir divisas e a alta inflação. E, portanto, a bolsa deles, que era paga em escudos, quando chegava à Inglaterra em libras, aquilo mingava todos os meses. Eu, como tinha a felicidade de ter uma bolsa da Gulbenkian, ela era-me paga de 2 em 2 meses em libras. Sempre foi um montante exato em libras. E isso deu uma estabilidade à minha vida enorme. 3 anos que lá estive, mas antes de lá chegar, portanto, voltando ainda em 16 de agosto, eu tomei a decisão de partir outra vez através do mar. Outra vez tive que atravessar. Tive que atravessar, agora já não era um rio, agora era um canal,
Mas como eu já tinha enjoado que nem uma pescada no tempo que estava na Marinha, desta vez, não, eu não vou de barco. E então decidi escolher o Hovercraft, coisa que já acabou, mas que era um meio de transporte fantástico, as oscilações eram muito menores e eu aí conseguia aguentar sem enjoar. E cheguei então ao Departamento de Química da Universidade de Southampton, onde naquele cantinho lá em cima fui trabalhar e onde encontrei uma série de pessoas que vieram a modificar completamente a minha vida e transformá-la, de facto, numa vida de um académico. Primeiro foi o meu supervisor, Sir Graham Hills, de quem já ouviram falar aqui. Foi um homem, para mim, que para além de tudo o que aprendi em ciência, e ele, de facto, era um termodinâmico, e era um termodinâmico de processos irreversíveis, coisa que nesta casa é praticamente arredado, mas, como ele dizia, era a única termodinâmica que lhe interessava. Foi um homem com quem aprendi muito para além da ciência. Nos últimos tempos da minha estadia lá, tive a oportunidade de discutir com ele tudo o que era, digamos, a vida da universidade, porque ele era vice-reitor e, no fim da minha tese, passou a reitor da Universidade de Strathclyde. Portanto, ele estava muito interessado em conhecer a opinião de jovens sobre a vida da universidade e, ao mesmo tempo, partilhava a visão dele comigo. A segunda pessoa, que também já ouviram falar cá, que tinha acabado de chegar naquela altura a Southampton, vindo da Argentina, não tinha tido problemas políticos, foi o David Schiffer. O David acompanhou-me praticamente toda a minha carreira científica. É um homem de uma sensibilidade, não só de uma qualidade científica, mas de uma sensibilidade humana tremenda. Foi um grande amigo, foi com ele que eu consegui ultrapassar grandes dificuldades experimentais que tive. Todos os projetos europeus que tive, como aqui o José já mencionou, foram todos com o David Schiffer. Ao mesmo tempo, apareceu lá um elemento francês totalmente disruptivo. Um rapaz cheio de vida, capaz de modificar este mundo e o outro, e que transformou completamente o ambiente do laboratório. Era o Hubert Giraud. O Hubert Giraud é um professor notável da EPFL hoje em dia, tem feito contribuições para a ciência absolutamente brutais, mas é um amigo daqueles que a gente faz e nunca mais deixa de desaparecer. A terceira pessoa que eu lá venho encontrar, também já sei quem falou hoje, foi uma senhora. Encontrei-a lá em condições muito rápidas, mas que mais tarde veio a ser uma colaboradora intensa durante cerca de 10 anos, quando colaborávamos com o CNRS em França, que foi a Antoinette Amelin. Mas eu gostava de salientar uma coisinha que está ali escrita ao lado, que vocês não conseguem ler, mas aqui a Claudina há pouco mostrou uma participação que eu tive numa pequena reunião científica patrocinada pela Unesco, que teve lugar em 83 em Bruges. Mas, na realidade, a primeira reunião dessas ocorreu em 79 em Southampton. E eu só queria chamar-vos a atenção alguma coisa que me deu, na altura, preocupação e hoje me dá orgulho ao ver, é que da lista de convidados, ali o meu supervisor dizia, Dear Fernando, estes são os que vêm, trata deles bem, organiza as coisas. São todos gente de uma reputação científica naquela época enormíssima. São tudo professores, doutores por aqui baixo. E ali no meio, azul, salientado, um mister. E o mister era eu. Já naquela altura, tenho a reconhecer, o meu supervisor me reconhecia algumas qualidades para me meter no meio daquela gente, lançando-me como que às feras. Que mais tarde se venha a repercutir, em 83, aí eu já não era mister, já era doctor. Claro que eu aproveitei Southampton para duas coisas importantes, além de fazer doutoramento. A primeira, fazer amizades. Fazer amizades, conhecer pessoas, que estão aqui, algumas delas hoje, que me deram a honra de estar aqui presentes, como amigos que fizemos. O Barreto Caldas, que foi... desculpem. O Barreto Caldas, que é professor nesta casa, que foi quem me acolheu à chegada, quem tratou de tudo, e sem o qual, se calhar, eu, ao fim do primeiro dia, tinha-me vindo embora. Okay? Porque o andar que me tinham arranjado, tinha vivido lá uns indianos o dia anterior, e eu entrei lá dentro e quase que vomitava, fiquei tão perturbado com aqueles cheiros, que disse para ela, vão-me embora. Ela disse, não, vieste é para ficar, amanhã já não cheira. E não cheirava.
Esta é a Inês. Okay? As outras pessoas que lá estavam, o Fernando Fernandes, que se veio embora, um pouco tempo depois, a Inês Fonseca, que está aqui, com quem partilhámos muitos momentos num laboratório, a Irene Montenegro, que está neste momento nos Estados Unidos, a Isabel Pereira, que está aqui com o Zé, a Luísa Abrantes, que infelizmente já faleceu, o Ben Sharifka, que vive tempos difíceis na Venezuela, a Iordes, que é a mulher que se conheceram em Southampton, e que é a mulher do Hubert Giraud, do estilo da Inês, faz-se, e não vale a pena discutir, e o Len Berloue, que era um jovem das Ilhas Seychelles, que era a alegria de todo o grupo. Onde ele chegava, ninguém estava triste. A segunda coisa foi que eu também tirei partido de viver naquela área e tirei partido do ponto de vista cultural. Visitei muitas coisas. E uma das coisas que eu visitei, que hoje nenhum de vocês consegue visitar daquela maneira. Porque se forem a Stonehenge, andam à volta. Mas eu e a Inês, que está lá, fomos lá com a nossa Snow Monster, que está lá ali. O Snow Monster era o Tiago, que tinha uma coisa branca, e a Irene chamava de Snow Monster. Fomos a Stonehenge, foi um dos sítios que nós tivemos a oportunidade de visitar. Esta década acaba em 1980, quando eu submeto a minha tese, tenho o grau de doutor e me vesti com aquela roupa muito bonita que eu usei até à altura em que me tornei professor catedrático nesta casa. Quando eu decidi ser professor, pus sempre como objetivo eu tenho que ser professor catedrático. E no dia em que eu fui, abandonei a roupa de doutor de Southampton e passei a adotar a roupa de professor catedrático da Universidade do Porto. Se repararem, é aqui o primeiro momento em que entram verdadeiramente interfaces na minha vida. A minha tese chama-se Electrical Double Layers, que é uma maneira diferente de dizer interfaces entre duas fases condutores que têm cargas negativas num lado e cargas positivas no outro. Foi este o objeto da minha tese. A Claudine mostrou, do ponto de vista científico, todo aquilo que temos feito. Eu só queria salientar que muitos dos estudos fundamentais que nós fazemos com coisas dirigidas para a parte prática. As moléculas que eu estudei de absorção, por exemplo, uma chamada tioureia, com um nome muito pomposo, até cheirava um bocado mal, é uma molécula fundamental na indústria da eletroposição. Os fenómenos de absorção são cruciais para se obter, sabem, já compraram joias, e algumas têm diamantes, e os diamantes são cravados, e a gente vai com o mesmo diamante a uma joalharia e a outra, e numa ele brilha mais que a outra. Porquê? Porque alguém se lembrou de num deles depositar ródio. Os joalheiros chamam de rodear. Depositar ródio é um processo eletroquímico. É um processo que usa uma interface, uma diferença de potencial. E com isso aumentam enormemente o valor do mesmo diamante porque ele brilha muito mais. Portanto, foi o primeiro momento em que eu me apercebi verdadeiramente do que eram interfaces. Cheguei a Portugal. Cheguei a Portugal com uma enorme dificuldade. Não tinha equipamento. Nem tinha equipamento, nem tinha estudantes. Para ter equipamento, tinha que arranjar estudantes. Para ter estudantes, tinha que arranjar equipamento. Quem é que me salvou? Quem me salvou foi a Fundação Carlos de Gulbenkian. Uma vez mais, eu fui bater à porta. E fui dizer, eu cheguei, eu quero trabalhar, vocês investiram em mim, será que me podem ajudar? E mais uma vez, a Fundação, que já neste intervalo me tinha ajudado para que a minha mulher pudesse fazer um doutoramento em História em Southampton, tinha pago as propinas, que eram 1000 libras, era muito dinheiro, me deu o dinheiro para comprar o equipamento. E com esse equipamento eu consegui atrair aqueles 4 jovens que me dão o prazer de estarem aqui hoje. 3, eu não sei se conhecem este. É que eu creio que ele aqui estava disfarçado. Ou é agora que ele está. Ou é agora que ele está. É o Carlos Pereira. O outro é o Cosme, que também está aí. Esse não se mudou muito. Esse não mudou muito. A Maria João. E o Carlos Jorge, que chegou há pouco e que me tratou da sua maneira carinhosa, como sempre me tratou, e que saiu para o chefe. Eu era o chefe. Com aqueles 4, eu iniciei um primeiro grupo de investigação. Coisa difícil.
O que é que eu fiz em termos de interfaces eletroquímicas? Em que é que eu me concentrei? A Claudine e o Wolfgang mostraram bem as minhas contribuições. Eu não quero falar sobre elas porque elas foram demasiado generosas. Eu quero falar de uma coisa que qualquer académico, qualquer cientista tem que ter. Tem que ter um problema. Tem que procurar encontrar soluções para um problema. E o meu problema era saber como é que as cargas se distribuíam dos dois lados de uma interface. Como é que a diferença de potencial, que é a força que faz as coisas mexerem-se, passarem ou não passarem, decomporem-se ou não decomporem-se, como é que isso era afetado pelas coisas que se juntavam. E então a maneira como eu tinha de estudar isto, eu em Southampton tinha estudado, tentado perceber qual era o papel que é a água, que está presente em tudo, mesmo quando a gente mete água, como é que a água afetava isto. Quando eu cheguei cá, já não chegava só a água, eu tive que procurar outro tipo de situações para ver se conseguia separar os diferentes componentes. E então, como disse a Claudine muito bem, eu comecei por trabalhar com o mercúrio. Não é tão mau, senhor doutor. O mercúrio só é mau quando está oxidado, só que tinha o mercúrio. Enquanto for metálico, está bem. Ou eu estou completamente louco, porque eu apanhei banhos de mercúrio. Banhos, autenticamente. É nestes que eu apanhava bolinhas de mercúrio com quem apanha piolhos. Mas eram bolas de mercúrio, hein? Eram bolas de mercúrio. Porque rebentavam, os depósitos de mercúrio que eu trabalhava rebentavam e aquilo só faz bolinhas. Lá está as interfaces, eles não gostam nada do ar nem de nada, fazem bolinhas fechadinhas, rolam para aqui fora, porque acabam presos. Portanto, o mercúrio não mata. O que mata é o mercúrio oxidado, são os cationes de mercúrio. É uma maneira de matar algumas coisas e preservar a atividade biológica. Quando cheguei cá, para além do mercúrio, comecei a dizer assim, mas o mercúrio não tem, só faz bolinhas, não tem estrutura. Será que eu posso pôr os átomos todos, digamos, a marchar como na tropa eu marchava? E então o que eu procurei foi arranjar superfícies que eu controlasse e soubesse como é que os átomos estavam arranjados. E procurei arranjar a maneira dos átomos fazerem quadradinhos. Estão a ver, estes átomos todos faziam quadradinhos. Ou então quando os átomos faziam hexágonos. Ou então quando os átomos andavam em linhinhas, mas tinham uma no meio que faltava. Eu tentei procurar ver se esta organização atómica tinha reflexo nas propriedades que eu estava a medir. Portanto, eu estava a olhar para um dos lados da interface, para o lado sólido da interface. Mas rapidamente concluí, fizemos um trabalho notável sobre isto, particularmente com a Maria João. Mas eu queria, chegou uma altura em que não chegava a isto. E disse assim, mas eu agora, e se eu tirar esta estrutura toda, mandar tudo às malvas e fizer um líquido? Pôr um líquido como se fosse azeite, com a água. Aí não tenho átomos, estão todos misturados, já se calhar podem se encontrar. E se assim o pensámos, melhor o fizemos. Aí vemos a colaboração intensa, quer do Bejerot, quer do Wolfgang. São as interfaces líquido-líquido. Finalmente, como isto também nos chegou, não me satisfez a curiosidade, apareceu uma outra coisa no mercado, que eram uns líquidos que não tinham água. Ou seja, uns líquidos que não tinham moléculas de solvente. Só tinham íons. E vai daí nós dissemos, bem, vamos ver, se tirarmos a água, o que é que acontece? E começámos a trabalhar com aquilo que se chama líquidos iónicos. E foi este conjunto enorme de interfaces eletroquímicas, interfaces em que as cargas estão separadas, estão a ver? Deste lado daqui há mais cargas negativas do que positivas e ali há mais cargas positivas, mas estão separadas. Eu o que queria perceber é como é que eu consigo acumular e, como vão ver no fim da aula, isto acabou por vir a ter uma enorme importância no mundo de hoje. Na altura era só fundamental, e ainda é também. Mas foram estas as interfaces eletroquímicas. Foi este o problema científico a que eu procurei dar a minha contribuição. A minha não. A contribuição de todos os meus estudantes. Porque eu sozinho, a ciência não se faz com uma pessoa. A ciência só se faz com um conjunto de pessoas. E cá estão muitos dos resultados. Como eu disse, nada disto se fazia sem pessoas. Muitos dos resultados com ouro foram obtidos com a Maria João, que foi a primeira pessoa que obteve doutoramento comigo, que está aqui.
as interfaces líquido-líquido, mercúrio. Depois, nas interfaces líquido-líquido, fizemos um trabalho que ainda continua hoje. Felizmente que as pessoas que eu ajudei a formar mantiveram o gosto pelo assunto e, particularmente, o Carlos tem continuado este trabalho com os estudantes de doutoramento e pós-doutoramento enorme. Nós, desde estudarmos, para pensarem que nós também temos uma preocupação social com aquilo que fazemos. E, apesar de sabermos que o que estamos a fazer é importante, às vezes temos que o vender. Temos que mostrar que a nossa contribuição tem relevância. E então usamos muitas vezes moléculas e situações que são reais, que são úteis, que são práticas. Por exemplo, desenvolvimento de sensores, neste caso um sensor de glicose. Há muitos no mercado, mas há necessidade de fazer outras coisas que sejam diferentes, que possam ser encostadas, por exemplo, à pele, em vez de estar a fazer uma picadela. Por exemplo, a distribuição de drogas ou de moléculas que têm impacto no tratamento do cancro. Nós queremos saber qualquer droga que é administrada, está aqui o senhor, que é professor, na farmácia, sabe muito bem, muito melhor do que eu, que ela quando chega a uma célula, chega lá numa forma ou numa concentração que não é nem aquela que a gente administrou e muitas vezes ela tem que atravessar barreiras, tem que se particionar entre zonas que são, digamos, oleosas com zonas que são aquosas. Nós fazemos esse estudo fora das pessoas, fazemos no laboratório usando interfaces líquido-líquido. Também fazemos estudos com mitocôndrias, como é que as coisas podem servir para estudar fenómenos de transporte de carga, fenómenos de transformação. Ou então fazemos análise química. Tentámos desenvolver sensores, como foi o caso do Carlos, na primeira tese dele, em que nós procurámos fazer sensores com microfuros. O Carlos foi a primeira pessoa aqui na casa a fazer 1012 microfuros num filmezinho de teflão, para constituir um sensor que separava duas coisas. Para quê? Para ver se, além da parte fundamental que nós queremos aprender, queremos contribuir, se conseguimos convencer que aquilo pode ter alguma importância. E claro, as nossas obras-primas todas eram sempre a medição de capacidade, como dizia ali Wolfgang, e às vezes ficávamos baralhados que os resultados não se ajustavam à teoria. Claro que a tentação é sempre dizer que são os experimentalistas que medem mal, mas nós tivemos a felicidade de termos aqui o Wolfgang para dizer não, a teoria que não era adequada para representar para descrever os nossos resultados. E claro, as pessoas que trabalhavam aqui estão, algumas delas, acolá. Porque ainda assim nós usámos muitos destes trabalhos para fins aplicados. Nós desenvolvemos tecnologias que, infelizmente, ainda não saíram do laboratório, para recuperar metais. Está ali assim uma pessoa, cuja fotografia está lá, a Helena Cassote, que trabalhou na recuperação de ródio. Ródio, para aqueles que não sabem, é muitíssimo mais caro que a platina e o ouro. Muitíssimo mais caro. Mas é usado, por exemplo, numa coisa que nós usamos todos os dias, nos catalisadores dos nossos automóveis. Produzem-se 20 toneladas de ródio por ano só a partir das panelas, dos catalisadores. Recuperá-lo é um processo químico extremamente difícil. Na química, a recuperação de qualquer coisa, qualquer processo, é medido no número de passos que é preciso fazer. Para recuperar ódio, a tecnologia que existe tem 11 passos. E nós propusemos reduzir em 1. Imagina. E só isso foi suficiente para que a comunidade europeia nos desse bom dinheiro para estudar. E, portanto, a questão, não só a nossa colaboração internacional, o Wolfgang, que veio cá dar um contributo enorme, o José, que durante 10 anos, como viram, 12 anos, colaborou connosco, o Zé, que ainda hoje trabalha e é o autor destes trabalhos, e a Helena, que já não está cá, mas está aqui, e que colaborou muito connosco e fez uma tese de doutoramento. Lá no fundo, porque não arranjei fotografia melhor, e ela está ausente para longe, há ali uma outra pessoa escondida, que se chama Cristina Martins, que também trabalhou muito connosco. A outra tipo de interfaces que eu referenciei, que foi, agora vamos ver se tiramos os solventes, se tiramos as moléculas de água, são os líquidos iónicos, tem sido objeto de um intensíssimo trabalho cá na casa, e a pessoa que mais tem trabalhado nisso está lá, é a Renata, que tem feito um trabalho notável. Tivemos alguns artigos com muito sucesso e descobrimos algumas coisas que
que são motivo de grande especulação científica e com muito interesse. Mas não nos ficamos por esta parte fundamental. Nós não nos ficamos só por uma interface. E nós bebemos, digamos, o conhecimento das outras áreas científicas, da informática. Já vimos há bocado que uma interface da informática é qualquer coisa que permite a comunicação entre um sistema e outro, compatibiliza, faz comunicar. Então o que nós fizemos foi, como nós sabemos, já que dominámos muito algum tipo de interfaces, será que nós podemos fazer comunicar um meio e um elétrodo de modo a servir para a gente medir, para a gente detectar, para a gente identificar? É aquilo que nós hoje em dia chamamos de sensores. E o mercado hoje em dia, a sociedade, o que quer é sensores rápidos, baratos, que tenham tempo de resposta imediato. E, portanto, há uma procura enorme de tecnologias alternativas para a construção de sensores. O que nós fizemos foi começar por preparar tecnologias, começar por preparar pessoas que fossem capazes de construir, de preparar, de testar diferentes tipos de conjuntos. Como há pouco dizia o José, conjuntos que foram preparados camada a camada. Sabe? É como o conhecimento, a gente vai sedimentando um e pondo um e outro, e fomos caracterizando. E estudámos muitos processos com muita gente, entre os quais foi o Cosme, o Tiago, que está aqui assim também, e o Sérgio, que foi, eu devo confessar, já disse cá fora, o estudante que mais luta me deu cá dentro. Mas luta no bom sentido. O Sérgio tem um feitio muito parecido comigo e, portanto, defendia também arduamente as suas opiniões e eu defendia as minhas, e então ele ia para trás e voltava a vir com os argumentos. Foi um tempo extremamente rico para nós os dois. Continuámos este processo, que é muito complicado, como mostrou o José. Nós usámos diferentes tipos de moléculas, diferentes tipos de aglomerantes, começámos a pôr nanopartículas de ouro, sintetizámos muitas coisas e construímos muitas outras coisas. Fizemos um trabalho que, infelizmente, parou, que para mim era um dos trabalhos mais criativos que nós estávamos a fazer, que era construir uma espécie de tubinhos de ouro à escala nanométrica, nanotecnologia, e tentar anilhar-nos, ficar assim em pé como eu. Muitos dos problemas da tecnologia que querem pôr coisas em cima da superfície é que as coisas ficam assim, okay? Todas tortas. E, portanto, a comunicação, quando os fios estão torcidos, a comunicação não é completa. A única maneira de assegurar uma boa comunicação é se todos estivermos assim, todos alinhadinhos uns ao lado dos outros, bate na cabeça, ou então bate do lado e vamos todos. Ora, nós tentámos fazer isso. Construímos e fizemos nanorosa e conseguimos alinhar nanorosa em cima da superfície. E isto tinha uma importância enorme na construção de sensores, mas tem também num outro tipo de fenómeno chamado catálise. Porque as pontas destas coisinhas são extremamente reativas, reagem com muita facilidade. E, portanto, para fins de reações, catálise é uma palavra, digamos, complicada, mas reações mais fáceis, mais rápidas, nós conseguiríamos fazer isso. E aqui está a equipa que muito colaborou em fazer isto, desde a Virgínia, que utilizou partículas de ouro, nanopartículas de ouro, e incorporou-as em polímeros, que também está aqui. Está a Elisa, está o João Borges, está a Mariana Quireia, que foi quem fez aqueles nanorosas, mas depois decidiu voar para outros caminhos. E está o José Miguel, que ainda está cá connosco. Mas se recordam, eu falei em interfaces eletroquímicas, interfaces de conhecimento, e falei em química analítica. Esta última parte dos conjuntos já era um caminho para a química analítica. Mas, a certa altura, o grupo adquiriu uma outra pessoa. Entrou uma outra pessoa no grupo com outro tipo de interesses. E nós dedicámos-nos a fazer outro tipo de coisas. A fazer uma coisa chamada reconhecimento molecular. A arranjar processos de, se metermos qualquer coisa numa solução, se estiver lá a molécula tal, ela consegue agarrar-se. Se for a molécula B, ela já não se agarra. Para isso, tínhamos que desenvolver tecnologias que criassem os buracos, que fossem exatamente apropriados para que essa molécula se encaixasse. Isto, do ponto de vista de diagnóstico terapêutico, do ponto de vista da separação e limpeza de fluidos, é fundamental.
Nós estamos muito longe disso. Porque nós não pomos notícias nos jornais, já descobrimos isto, vamos limpar aquilo. Nós vamos fazendo coisas pouco a pouco. E com o Manel, que está ali em cima, nós fomos construindo vários tipos de processos de construção deste tipo de sensores, usando diferentes tecnologias, desde sol-gel, a partículas de sílica, a modelação molecular antes de começarmos a fazer as coisas. Tem sido um trabalho notável. Um deles, que com uma enorme repercussão, foi... Há uma tecnologia que é utilizar fibras de carbono para fazer análise em gases, em pequenas quantidades. Nós fomos os primeiros a conseguir construir isto, e era feita com fibras de vidro. Nós fomos os primeiros a fazer isto com uma fibra de aço, portanto, aquilo que nós chamamos uma fibra que era inquebrável e com um grande impacto. E aqui estão algumas das pessoas, eu não pude pôr todas, que trabalharam com o Manel, desde a... agora que fiquei uma branca, tenho que ir ao meu papelinho. Mas não está cá, esqueci-me. Alguém se lembra? Mas não, como é que ela se chama? A Procódio. Pronto, a Procódio. É um nome um pouco vulgar e eu esqueci. Mas o Ricardo, a Mariana Onelas, têm sido pessoas que concluíram teses sobre isto. A última das coisas que nós fizemos neste domínio foi usar aqueles tais líquidos sem moléculas de solvente. Nós dissemos assim, mas será que eles são úteis para uma nova tecnologia de eletrodeposição? Foi o primeiro grande projeto industrial que tivemos, chamado IonMet, em que nós tentámos substituir banhos de cobres, que usam um cobre chamado hexavalente, para toda a gente sabe, o cobre é o maior veneno que existe no ambiente. Há necessidade de substituir os banhos de cobre hexavalente por cromio 3. E nós o que fizemos foi tentar ver se era possível desenvolver uma nova tecnologia para isso. E se fizemos com isso, fizemos com muitos outros metais e com muitos tipos de solventes. E conseguimos construir nanofios, nanoespumas, crómio. Este já nem sei o que é que foi, aquilo é cobalto, uma liga de cobalto e estanho. E as pessoas que têm trabalhado bastante sobre isso são o Nuno e a Elizabeth. Esta também já decidiu mudar de rumo. E tivemos a colaboração intensa de duas pessoas da Universidade de Leicester, que foi o Andrew Abbott e o Carl Reiber. Mas há uma coisa que para nós é uma joia de coroa também. Como sabem, a universidade tem... Ser reitor, até tenho um vice-reitor para as relações com as empresas. Uma das coisas que a universidade tem que fazer para ter melhores relações com as empresas e conseguir empregabilidade é fomentar os doutoramentos em empresas. É uma luta terrível, porque nem a FCT, que financia isto, consegue financiar e aceitar as propostas que queremos fazer, nem as empresas, que muitas vezes são de pequena dimensão, não querem estar a pagar por uma coisa que não sabem se vai dar. Nós conseguimos, com a ajuda do Carlos, particularmente com o enorme esforço do Carlos, conseguimos colocar 3 pessoas a fazer doutoramentos em empresas. A Vera, que está aqui hoje, o Ricardo, que não conseguiu chegar, e a Cátia, que depois de fazer o doutoramento na empresa, de estar lá e de ter feito muitas coisas, porque esta gente não faz só o doutoramento em ciência, faz muitas coisas na empresa, deu um salto enorme, decidiu mudar de vida e foi para a Vista Alegre dirigir o desenvolvimento, não é verdade? Foi uma lança em África. Foram os primeiros doutoramentos em empresa que nós conseguimos fazer dentro da Faculdade de Ciências. Pouca gente sabe disto. Mas deu um enorme trabalho ao Carlos, deu um enorme trabalho a mim. Está aqui o Marcos Santos, tem um enorme esforço de convencê-lo que era preciso mudar o conceito de que fazer um doutoramento em ambiente empresarial não é a mesma coisa que fazer um doutoramento em ambiente laboratorial. É preciso aumentar muito na nossa universidade isto, porque muitos, cada vez mais jovens, podem ser mais atraídos a contribuir para inovar, para fazer coisas novas, se tiverem a oportunidade de trabalhar num ambiente desse género. Claro que não fazem só ciência lá. Claro que têm que dar a sua contribuição porque a empresa está a pagar. Mas se nós aceitarmos este princípio, é extremamente reprodutivo.
Depois também, do ponto de vista nacional, tivemos várias colaborações, eu aqui assim apenas menciono 3, o João Pedro Araújo, da Física, a Gorete Salles, do IPP, e a Natália Cordeiro, que em diversas áreas da nossa investigação têm dado a sua contribuição, umas na parte teórica, outras na parte experimental, e a Gorete Salles na utilização de sensores. Para terminar, eu só queria, do ponto de vista científico, falar numa coisa, para mostrar como é que a parte fundamental de que nós temos estado a trabalhar pode vir a ter imensas repercussões. Todos nós conhecemos hoje em dia que um dos grandes problemas da nossa sociedade é a energia e a sustentabilidade da energia. E Deus Nosso Senhor fez 2 coisas erradas. Pôs o vento a soprar de noite e o sol a dar de dia. Ou seja, estas 2 energias renováveis são difíceis de ser utilizadas. A maneira de as utilizar, sabem o que é que acontece às eólicas, à energia do vento da noite, sabem o que é que lhe fazem, não sabem? Em Portugal. É utilizada para bombar água. Usa-se a água armazenada durante o dia e bomba-se à noite. Ou então dá-se para a Espanha de graça. É necessário, dizia eu, arranjar sistemas para armazenar energia para que ela possa ser utilizada eficientemente nos momentos em que é preciso. O segundo problema é que cada vez mais nós precisamos de transportar energia. Nós andamos aqui sem energia transportável, isto não existia. Mas isto que é fácil, que é uma commodity para cada um de nós, imaginem o que é a investigação no fundo do mar. Como é que a gente leva para lá a energia para a perfuradora, a energia para os sensores, para que eles durem algum tempo, para não andarem sempre a subir cá acima a carregar. Portanto, estes 2 problemas, armazenamento e portabilidade da energia, são 2 problemas cruciais para que possamos utilizar devidamente a energia renovável. Então, está mais que estudado que tem que haver sistemas alternativos para armazenar energia. E um desses sistemas, se olharem para lá, tem uma palavra bem parecida com alguma coisa que eu tenho andado a medir há 40 anos. Condensadores eletroquímicos. Que não teriam qualquer hipótese de aplicação tecnológica se a tecnologia não tivesse evoluído noutras áreas. E uma das áreas que se envolveu foi a nanotecnologia. Ou seja, com 1 grama de carbono, nós podemos ter uma área brutal, enormíssima, com muitos zeros. Apesar de em cada bocadinho, em cada partícula, o condensador que se forma, a tal separação de cargas, a electrical double layer, ser pequenino, como aquilo é 1 bilhão de metros quadrados, a energia armazenada é brutal. E é por isso que toda a gente diz que o futuro será não nos condensadores convencionais, mas nos condensadores eletroquímicos. O segundo está nas baterias. São estes 2 aspectos que nós temos trabalhado também cá dentro. Num deles, participámos num projeto para desenvolver uma bateria para automóveis que fosse mais barata, fosse resistente, tivesse uma capacidade que aguentasse 600 km. A nossa parcela foi construir um separador, um elétrodo de polianilina que nós desenvolvemos cá, juntamente com o Carlos, a Renata e o José. Nós sintetizámos polianilina e depois, numa outra área, nós fomos procurar construir os tais supercondensadores usando, e aí foi a parte inovadora que a Renata teve, foi, em vez de usar um líquido, vamos misturar 2. E ela fez um scanning de várias misturas e encontrou algumas misturas onde, em certas condições, a capacidade aumentava, multiplicava-se quase por 4 ou 5. Tornava muito mais eficaz o processo. E este princípio foi que conseguimos racionalizá-lo e estamos, neste momento, a tentar desenvolver e a contribuir para que possamos, digamos, dar o nosso contributo, que vem da ciência fundamental, vem de 40 anos de conhecimento de duplas camadas elétricas, possamos contribuir agora para que sejam desenvolvidos supercondensadores de energia.
brevemente, toda esta atividade é evidente que teve reflexos na minha carreira, na carreira das pessoas que trabalharam comigo. Nós organizámos 3 congressos. A Claudine falou neste curso nato. Talvez não tenham notado bem, este curso nato que eu consigo organizar é 4 anos depois de eu fazer o meu doutoramento. E conseguir reunir em Viana do Castelo todos os maiores especialistas que havia no mundo inteiro sobre eletroquímica interfacial foi qualquer coisa que é, para mim, um motivo de um enorme orgulho. Depois, já com base em muito da ciência que produzíamos, conseguimos atrair para o Porto 700 pessoas e organizarmos o Congresso Internacional da International Society of Electrochemistry, que foi um marco, ainda hoje é uma referência na organização de congressos. Crédito para Portugal, crédito para o Porto, porque fomos inspecionados antes do Congresso ser autorizado, veio uma delegação da sociedade ao Porto verificar se nós tínhamos condições para organizar. E depois de organizarmos, levaram que as condições em que nós o fizemos eram a referência para futuros congressos. E como consequência disso tudo, conseguimos depois mais tarde organizarmos no Porto, na Póvoa, um congresso já muito mais especializado somente sobre eletroquímica interfacial, onde aí foi de facto a coroa de glória de todo o trabalho que nós fazemos. Nestas coisas todas, tivemos a participação de muitos de nós e foi um enorme prazer para mim mostrar, por exemplo, aquela senhora que está lá, que já foi uma das pessoas que foi convidada a falar nesse primeiro congresso, a Claudine. Este, que na altura não tinha barbas brancas, tinha barbas não brancas, o Wolfgang. E aqui estão 2 pessoas. Este sou eu, que estou de costas, claro, que me perdia bem na fotografia, estragava. Este é um homem que é incontornável em eletroquímica interfacial, que foi o Roger Parsons. E este, que ainda é vivo, felizmente, foi um grande amigo, mas um homem com quem tem tido imensas discussões científicas, mas um enorme amigo, chama-se Sérgio Strazati, é professor no Politécnico de Milão. Mas as pessoas estiveram sempre presentes. E eu também construí muitas interfaces dentro da universidade. Permita-me que eu lembre só algumas, porque senão não ficava bem com a minha consciência. Primeiro, o professor João Cabral e a sua esposa, Maria Fernanda Cabral, que estão aqui também porque participaram muito na minha vida. Eles eram os padrinhos do meu filho. Isto foi no dia da comunhão do meu filho. Mas aqui estão outras pessoas, se me permitem. Olha, está aqui a Rosa, que está aí atrás, quase que não mudou, a Rosa quase que podias tirar a minha fotografia. E está aqui a Isabel, aquele que está ali gordinho, com cabelo grande, porque eu habituei-me em Inglaterra a ter um cabelo muito grande, não deixava que me cortassem o cabelo lá, sou eu. Aqui assim é uma outra fotografia da grande recordação. Foi no ano em que fizemos 100 anos de faculdade. E estão aqui assim, o professor Carlos Correia, o Ribeiro da Silva, a Maria das Dores. Aqui embaixo há uma pessoa que eu não sei bem quem é, nem aquela, mas eu creio que estão sentadas lá atrás. Okay? Há outras pessoas que na Faculdade de Ciências eu omiti propositadamente, foram marcos na minha formação. Primeiro foram meus professores, depois foram meus colegas, e eu tive o enorme prazer e orgulho de, quando me tornei diretor, ter a possibilidade de entregar a medalha de mérito da faculdade bem merecida. O primeiro que está aqui, toda a gente conhece, foi reitor da nossa universidade, diretor da faculdade, o professor Alberto Amaral. Quer no momento em que entreguei o prémio, quer quando na homenagem que a Fundação Engenheiro Tal de Almeida, está aqui sim o seu autor, lhe prestou ao colocar o busto. Este é o primeiro ato oficial do nosso reitor na Universidade do Porto. Os outros, se isto andasse, é o Ribeiro da Silva, outra pessoa também que, para além de ser meu professor, meu colega, foi incontornável na minha vida, esteve sempre presente em todos os momentos bons e maus da minha vida, desde... não interessa. E aquele que está aqui acompanhado por esta senhora, que também não sei quem é, por acaso, mas que está ali sentada atrás, a Fátima Marinho, no dia em que lhe entregámos o prémio. Não podia faltar. Não podia faltar o Carlos Correia, que foi o homem, se me permitiu o Carlos Correia, contou uma pequenina história de segundos. Eu, no meu segundo ano, eu era o melhor aluno do curso, eu incompatibilizei-me com o professor de Química Orgânica. Não era difícil, mas incompatibilizei. E então ele decidiu
fazer uma frequência eliminatória no mês de março. E eu fui ter com ele ao gabinete, em nome dos meus colegas, protestar. Claro que o que me aconteceu foi ser posto fora do gabinete. E a frequência tinha que se realizar. E eu tive que estudar o Morrison and Boyd, como um danado, durante uma semana, para fazer frequência. Bem, lá fui a exame, e todos os exames desta casa, naquela altura, tinham orais. E eu sabia que aquele professor me adorava, fui ter com o Carlos Correia, e disse: "Sr. Engenheiro, tem que vir para o júri, senão eu chumbo." E o Carlos Correia, muito simpaticamente, foi para o júri e moderou a situação. Quando o outro me dizia: "Escreva, mete preparação das tonas", era assim que eu falava. Eu dizia tal, 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 e ele dizia: "Falta um, falta um." Eu tornava a dizer, ele dizia: "Falta o outro", até acertar. Estão a ver o que era fazer uma oral. Depois mandou-me deduzir uma fórmula e eu comecei a deduzir-la à minha maneira, e ele dizia: "Escreva, azoto por cento." E ele: "Escreva, azoto por cento." E eu, depois de deduzir a fórmula, disse: "O seu professor quer a fórmula que vem na sebenta." Até bem, 10%. Portanto, estão a ver, se não fosse o Carlos Correia, e isso ficou sempre gravado na minha vida, eu não teria feito Química Orgânica naquele ano com 17, como fiz. Mais algumas pessoas que estão aqui, que, digamos, cuja interface ocorreu noutra atividade que eu tive muito gratificante como académico. Eu fiz parte, durante 2 ciclos, das comissões de avaliação dos cursos de Química e de Fisicoquímicas no país. E essas comissões foram presididas por uma senhora de qualidades insuperáveis, que era a professora Alzira Almoestra. E dessa comissão faziam parte 2 outras pessoas, um que era professor na Universidade do Minho e outra que era professora na Universidade de Lisboa. Não sei porquê, mas o Cupido atacou e eu e a professora Alzira fomos padrinhos de casamento do Hernani e da Raquel, que estavam aqui, não sei se já tiveram que sair, mas que foram 2 interfaces que se mantêm até hoje excelentes. Os últimos 8 anos foram extremamente ricos para mim. Ricos pela vida universitária, ricos por tudo aquilo que eu conheci, e eu aqui presto apenas uma pequena homenagem a todos aqueles que nos últimos 8 anos contribuíram para que eu me tornasse ainda mais consciente da importância da universidade. 2 que não couberam nas fotografias, que são o José Alberto Correia e o Cândido da Agra. Aqui, o Sr. Reitor, o meu amigo António Sousa Pereira, o Luís Baldaia, o Jorge Bento, na companhia do reitor da Universidade de Campinas e do secretário dele, Cezinha. Foi uma comemoração e um convívio excelente, que apenas ajudou a reforçar as excelentes relações que a Universidade do Porto tem e tinha com Campinas. Acolá é uma fotografia muito mais recente da tertúlia que nós fomos construindo e que aconteceu na sexta-feira. Está aqui o Carlos Afonso, o Felino, o Horto Bráguas, aquele eu não sei bem quem é, nem este, o Afonso Pinhão, o Cláudio Boschi, um grande amigo da Minas Gerais, e o José Costa Lima. Com esta gente e com outros que nos estão aqui, a Joana e outros, construímos um grupo que pensa a universidade, que pensa o ensino universitário, que tem gosto por esta universidade e que eu espero que eles continuem mesmo depois de eu me ir embora. Não posso deixar de dizer, nem de mostrar o enorme orgulho que, como diretor, recebi aqui nesta sala o anúncio da condecoração da Faculdade de Ciências por parte do Sr. Presidente da República. Estão ali representadas, digamos, 3 fotografias. Eu orgulhoso, sem dúvida, apesar de não estar com cara assim de casa. Todos os laureados naqueles dias e a entrega da medalha, que vai ser exposta lá em cima, na nossa sala, digamos, de recepção às pessoas da Faculdade de Ciências. O meu grupo hoje é maior, é diferente, como todos os grupos de investigação, é um grupo dinâmico e, portanto, as pessoas que estão aqui vão e vêm, já fomos mais, somos menos, mas eles são bons. Este
foi o conjunto de pessoas que durante 8 anos e 7 meses maturaram, e eu quero deixar ficar aqui expresso a todos eles o meu enorme agradecimento, a minha enorme gratidão, porque se fizermos algumas coisas para a faculdade, sem eles eu nunca teria conseguido fazer nada, até porque maturaram naquelas reuniões em que eu fazia assim. E para muitos que me ouviram dizer que estava angustiado com o meu futuro, eu queria deixar uma mensagem. Eu podia ter encontrado, digamos, algum conforto naquela frase Einstein, mas encontrei muito mais conforto no pensamento de um amigo que está aqui, um querido amigo, que me disse que o segredo para o meu futuro é não transformar o tempo livre em tempo vazio. E eu comprometo-me aqui a fazer isso mesmo. Todo o tempo livre que eu vou ter, vou me esforçar por não ser o tempo vazio. É a altura, se calhar, nesta altura, de eu acabar, e a gente acaba sempre com os agradecimentos. E os meus agradecimentos vão, claro, para a Universidade do Porto e para a Faculdade de Ciências, que me acolheu nestes 47 anos. Vão para o meu centro de investigação, a que eu sempre pertenci desde que me formei. Para todos os meus colegas do Departamento de Química, passados e atuais, mas, acima de tudo, vão para os meus estudantes. Eu vou-vos dizer uma coisa que é muito sentida. Está em debate hoje em dia uma discussão quase permanente. As pessoas queixam-se que não têm os alunos que gostariam de ter. Eu tive sempre os estudantes que eu gostei de ter. E esqueçam os professores que pensam que algum dia vão ter os estudantes que gostariam de ter, esses não existem. Os estudantes que cada ano entram nesta casa, ou em qualquer casa como esta, são todos os anos diferentes. Todos os anos trazem uma vida e uma experiência diferente. Quando eu entrei aqui como professor, eu não sonhava em computadores. Hoje em dia, ninguém trabalha sem o computador e sem o Facebook e sem o Google. Uma das preocupações que muitos têm e que eu, felizmente, acreditem, não tenho, é qual é o futuro dos professores. Uma vez que o conhecimento está à mão de semear. Os professores continuarão a ser fundamentais se souberem qual é o seu papel, que eu vou resumir em 3 conceitos. Os professores são os únicos que podem providenciar uma cultura da exigência, fundamental na sociedade futura. Os professores são os únicos que podem ajudar ao desenvolvimento e crescimento de um espírito crítico. Não está no Google, não está em nada que a gente possa fazer. Mas, acima de tudo, os professores são os únicos que podem transmitir um sentido ético da ciência, um sentido ético da vida. E estes 3 aspectos não há nenhuma interface que a possa criar, que a possa transformar, que a possa existir. É só o professor e, por isso, não tenham medo. Os meus colegas mais jovens, desde que saibam que o conhecimento não conseguem nunca rivalizar com o que existe ao carregar de um dedo. O professor hoje deixou de ser o transmissor do conhecimento. Tem que ser o agregador. Tem que ser aquele que desenvolve o espírito crítico. Tem que ser aquele que exige o rigor. Mas também tem que ser aquele que tem que conferir a esse conhecimento um sentido ético da sua aplicação. Portanto, muito obrigado a todos os meus estudantes, que foram todos aqueles que eu quis ter. Não aqueles que eu sonharia que devia ter tido. Ai, desculpem lá que isto apagou. O que é que aconteceu? Foi eu que me entusiasmei mais uma vez, estão a ver? O que é que aconteceu aqui? Claro que há 2 pessoas que são incontornáveis nestes agradecimentos. São as pessoas responsáveis por esta sessão. A Cristina e o Carlos. A Cristina, como Presidente do Departamento, e que teve tão generosas palavras para comigo. E o Carlos, que se vem acolá, numa viagem recente que fizemos, uma coisa que nos marcou a todos, a minha e ele e a minha mulher, fomos ao Machu Picchu. Há mais 2 pessoas a que eu tenho que fazer agradecimento, porque toda esta obra gráfica, que tem tudo que tem acompanhado a minha vida, do ponto de vista gráfico, só se deve a 2 pessoas, à Gorete e à Marta. E é mais do que justo ver que elas mesmo conseguiram buscar a minha tese, sabem? Aquele grafismo todo que aparece ali, são tudo de figuras que estão na minha tese. Elas conseguiram buscar sem eu saber e montar-me aquilo.
é fantástico, eu não tenho palavras. Claro que no final eu não posso deixar de agradecer à família que eu tenho. A motivação, a persistência, o encorajamento, tudo aquilo que eu sou e que tenho feito só é possível porque eu tenho um Tiago, porque eu tenho a Gó e porque tenho duas princesas muito bonitas a colar. Mas acima de tudo, eu tenho que agradecer ao sorriso que sempre acompanhou a minha vida. Ao sorriso que sempre acompanhou a minha vida.